Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, em vista desse último documento, publicado pela Congregação para a Doutrina da Fé, que trata de títulos de Nossa Senhora, particularmente do título de mediadora de todas as graças e de corredentora, e trata desrecomendando o uso desses títulos. Vocês sabem que quem assina o documento é o cardeal prefeito da Doutrina da Fé, que é um cardeal que sempre foi muito amigo do Papa Francisco. Como é que é o nome dele inteiro? Agora eu não me lembro. Vitor Fernandes. Bom, é isso, Vitor Fernandes basta, ele tem outros dois nomes que agora não me ocorrem, mas o apelido dele é Tuccio, e quando o cardeal Bergoglio, naquele tempo cardeal Bergoglio, depois Papa Francisco, o recomendou para bispo, Roma não aceitou, porque se considerava que ele tinha problemas teológicos, que não seria adequado ele virar bispo. Mas depois, enfim, houve uma insistência, o tempo passou e por fim ele foi feito bispo. E o Papa Francisco, assim que assumiu o poder, logo depois de assumir o poder, o fez cardeal e posteriormente o colocou na doutrina da fé. Então, digamos assim, ele é o responsável por esse documento, mas evidentemente que essas críticas à Nossa Senhora Corredentora, e porque os dois títulos são diferentes, mas há uma relação entre os dois, há uma certa relação entre os dois. Evidentemente, me parece óbvio que era um documento encomendado pelo Papa Francisco, que tinha particularmente uma aversão ao título de corredentora. Então, evidentemente, o inspirador do documento é o Papa Francisco, e o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, amigo dele, preparou o documento que o Papa queria. O documento exprime aquilo que se chama de opiniões teológicas. Enquanto uma opinião teológica não foi definida, os católicos têm liberdade para aceitar as opiniões teológicas que lhe pareçam mais bem fundamentadas. Uma das opiniões teológicas que causou o maior debate na igreja foi a Imaculada Conceição. E havia opiniões teológicas muito fortes e muito opostas a respeito de ambas. E o debate durou muito tempo. E eu acho que o caso de São Tomás de Aquino é muito complicado. É clássico dizer que São Tomás de Aquino era contra a Imaculada Conceição. Eu tenho um estudo, eu possuo um volume, não é que eu fiz um estudo, não. Eu possuo um volume de estudo mostrando que a opinião de São Tomás de Aquino é muito mais nuançada do que isso e que, de fato, não se pode afirmar que ele fosse contra a Imaculada Conceição. Mas sim, no debate da Imaculada Conceição, uma coisa que criou muita confusão foi um mau entendimento do que quisesse dizer Imaculada Conceição, porque o termo em si pode ser entendido de duas maneiras. Uma coisa que é como Nossa Senhora, por exemplo, se refere a si mesma, ela diz em Lourdes: eu sou a Imaculada Conceição, o fato de que Nossa Senhora teve a sua conceição imaculada, quer dizer, tendo sido concebida, ela era imaculada. Mas havia um outro sentido, de que o ato
ato pelo qual Nossa Senhora foi concebida era um ato diferente do ato pelo qual são concebidos normalmente os seres humanos. Olha, tudo quando é catedral na Europa, por exemplo, nas espanholas de um modo especial, mas também tenho quase certeza em Chartres e em Notre-Dame, onde tem qualquer sequência da vida de Nossa Senhora ou da vida de Santana, vocês vão encontrar o abraço embaixo da porta dourada. O que é esse abraço embaixo da porta dourada? São São Joaquim e Santana, embaixo de um arco. A porta dourada é uma das portas de Jerusalém, e eles estão se abraçando. E as lendas gnósticas diziam que foi nesse momento, num ato de concepção pelo ouvido, que Nossa Senhora foi concebida. A concepção pelo ouvido, nas lendas gnósticas e na Catarina Emmerich, seria o modo de concepção antes do pecado original. As lendas gnósticas consideram que o ato conjugal foi o pecado original. Então, quando se falava em Imaculada Conceição, para São Bernardo, por exemplo, quando ele ouvia falar Imaculada Conceição, o que ele pensava? Ele pensava nessa Imaculada Conceição do ato, nessa conceição pelo ouvido. Então, tudo isso, digamos, uma interpretação errônea do que quisesse dizer Imaculada Conceição, vai ter um papel importante em toda a questão da discussão da opinião teológica contra ou a favor a Imaculada Conceição. Outra coisa também, outra opinião teológica que teve um debate imenso, uma guerra a ponto de, conta-se, Santo Antônio Maria Claret ter morrido do coração por causa disso, foi a infalibilidade papal. Então, que opiniões teológicas sejam debatidas na igreja é uma coisa normal. E aqui eu trouxe para vocês os dois lados da opinião teológica quanto à corredenção. O primeiro é de Santo Afonso de Ligório, que diz: ó Maria, onde estáveis? Junto à cruz? Ah, com muito maior razão, digo que estáveis na mesma cruz, imolando-vos crucificada com o vosso Filho. Santo Afonso de Ligório vai ser o grande doutor católico que é favorável à teoria, à opinião teológica da corredenção. Mas mesmo o Papa João Paulo II vai mencionar pelo menos 3 vezes a corredenção, uma delas nessa homilia, acho que numa catequese de 8 de dezembro de 1982, Maria, embora concebida e nascida sem mancha do pecado original, participou de maneira admirável no sofrimento do seu divino Filho, por ser corredentora da humanidade. Já o Papa Francisco, nessa celebérrima homilia da festa de Nossa Senhora de Guadalupe, de 3 de dezembro de 2019, vai dizer: quando nos vem com a história de declará-la, isto é, fazer esse dogma, o dogma da corredenção, não nos perdamos em tonterias ou tonteiras no argentinismo original. Então, o Papa Francisco classifica a hipótese de tonteria, de bobagem. Com todo respeito, eu acho que para tratar de uma opinião
de um doutor católico do porte de Santo Afonso de Ligório, seria mais elegante, palavras mais respeitosas. Mas, enfim. O que nós vamos estudar hoje, então, é uma carta pastoral de D. Antônio de Castro Maier, justamente tratando da mediação universal de Maria. Por que D. Maier escreveu essa carta pastoral? Como talvez vocês todos saibam, eu e talvez alguns mais se lembrem, em 16 de maio de 1978, houve um atentado à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Estava sendo celebrada uma missa lá no Santuário de Aparecida e houve um blackout em Aparecida. E estava lá dentro um rapaz que pertencia a um grupo protestante iconoclasta. Depois se publicou que, além dele pertencer a esse grupo protestante iconoclasta, que ele era esquizofrênico. Então ele ouvia vozes de anjos. Mas parece que mesmo sem ouvir as vozes desses anjos que mandavam ele quebrar as coisas, que nesse grupo dele ele tinha sido incentivado a se dedicar à destruição de imagens. Ele já tinha estado numa igreja de se não me engano, de São José dos Campos, e roubado uma estátua de São José para destruí-la. E aí, nesse momento do blackout, ele subiu no nicho em que ficava a imagem, arrebentou com os punhos o vidro. No terceiro golpe ele conseguiu arrebentar e ele pegou a imagem. Quando ele pegou e a puxou, como vocês se lembram, a imagem, quando tinha sido achada, e isso foi, digamos, o primeiro sinal de ser milagrosa que ela deu, os pescadores primeiro pescaram um corpo sem cabeça e depois pescaram a cabeça. Então a cabeça da imagem era fragilmente colocada. Quando ele puxou, a cabeça bateu no vidro e caiu no chão. E a cabeça se esfacelou completamente. E ele saiu correndo com a imagem, ele roubou a imagem. Como estava tudo escuro, as pessoas não estavam entendendo direito o que estava acontecendo, mas mesmo assim um dos guardiões da igreja saiu correndo atrás dele e depois de um tempo conseguiu pegar de volta, mas quando ele foi pegar de volta a imagem caiu no chão de novo e se desfez em muitos pedaços. E claro, parece que houve gente que pegou o pedaço e levou para casa, porque queria essa relíquia, digamos. Não sei se foram pessoas que pensaram que não ia mais ter como fazer, enfim. Mas conta-se isso, que teve gente que levou pedaços da imagem para casa. E aí tinha umas freiras que começaram a recolher e juntar os pedaços que foram achando. A imagem ficou nesse estado que vocês estão vendo. Vocês veem que não há cabeça. Por causa disso, isso aconteceu no dia 16 de maio. No dia 16 de julho, no dia de Nossa Senhora do Carmo, D. Maier vai publicar essa carta pastoral para falar sobre a mediação universal. E é bem curioso como é que ele considera o evento da profanação da imagem, de essa imagem que é uma imagem importantíssima para o Brasil, é a grande padroeira do Brasil, não é? Dela ter sido esfacelada dessa maneira. Um pouco tempo antes, alguns de nós também se lembram, eu particularmente me lembro muito bem, um dos artistas da Bienal de Veneza, da Bienal de Arte de Veneza, com uma marreta tinha arrebentado a Pietà. Até se chegou a dizer, manchete dos jornais dessa época, aqui de 78, que talvez a imagem de Nossa Senhora Aparecida fosse ser levada para o Vaticano para ser restaurada pelo mesmo artista que tinha restaurado a Pietà. Depois alguém sugeriu levar para o Pietro Maria Bardi, um italiano que vivia aqui no Brasil, que era ligado com o Museu de Arte de São Paulo, e vai ser aqui no Brasil mesmo que ela vai ser restaurada. Mas como é que D. Maier considera essa perda da imagem, essa destruição da imagem? Ele começa a carta pastoral dele dizendo que os fatos são advertências da providência.
E que quando a providência nos adverte, quando nós somos repreendidos, quando na nossa vida acontece alguma coisa de mal, nós devemos sempre olhar para esse fato com uma dupla visão. Por um lado, uma visão de arrependimento e pensar: eu mereci, os meus pecados mereceram isso aqui. Deus tem bem do que me castigar. E segundo, com uma visão de confiança. Esse Deus que me castiga porque Ele me ama. E Ele me castiga para o meu bem. Até achei bem curiosa essa abordagem do problema, porque é um aspecto que sempre me chamou muito a atenção na oração dos 3 meninos que são jogados na fornalha. Eles começam dizendo que eles mereceram, eles falam para aqueles que vão jogá-los na fornalha: os nossos pecados mereceram isso. Eu acho que eles não estão nem se referindo aos pecados pessoais deles, porque pelo menos o que conta o livro de Daniel é que eles eram pessoas extremamente corretas, mas eles tomam como próprios os pecados do povo. Eles se consideram, eles são parte do povo judeu. E ele diz: é justo, Deus permite que eles façam isso porque nós merecemos, é justo. E depois todo o cântico deles na fornalha é um cântico de louvor e de confiança. E de fato, Domayer tem razão, é o jeito certo da gente olhar para os castigos que recebe. É o jeito certo de nós olharmos para os nossos males. Nós merecemos. E Deus nos castiga para o nosso bem. Então ele diz que ele resolveu escrever a carta pastoral para que as pessoas entendessem o significado real do culto às imagens. Porque, claro, com esse evento, em todo o país isso foi uma coisa muito discutida. Um pouco para explicar por que esse rapaz achava que ele tinha que destruir a posição protestante de que cultuar as imagens é idolatria. E por outro lado, os católicos procurando se defender. Então Domayer vai escrever a carta dele para que se entenda o real significado do culto às imagens. E ele faz essa advertência: a imagem quebrou-se porque já estava em pedaços em nosso coração. É porque nós cultuamos mal Nossa Senhora, que Deus nos advertiu com esse choque, porque foi um choque nacional. De a imagem ter sido quebrada. Então o objetivo da pastoral, segundo eles, é afervorar nossa confiança, nosso amor e devotamento, a fim de que a vossa piedade filial se volte a Maria Santíssima com maior ternura e com maior seriedade. E é por isso que ele vai então explicar como e em que sentido Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. O trabalho de Domayer era uma pessoa muito inteligente, muito culta. O trabalho dele é um trabalho grande, publicado em livro. Ele publicou no dia 16 de julho de 78, e em fevereiro de 79 ele foi lançado em livro. O livro, que é o que nós temos no PDF, tem 61 páginas, muito densamente doutrinárias, e está dividido em 2 partes muito claras. Há toda uma primeira parte histórica, e depois sim, aí então vem uma parte doutrinária, teológica. O que eu preparei para nós vermos hoje é só a parte histórica. Infelizmente, do ponto de vista didático, vai ser uma aula em que eu vou precisar ler muito, porque é uma aula todinha de documentos.
essa parte histórica, Dom Maier vai montar citando documentos. E justamente porque são documentos importantes, documentos antigos, não teria muito cabimento eu simplesmente dizer para vocês, o documento diz isso. Porque senão eu ia simplesmente repetir. Olha, dizem isso, esse documento, esse. Me parece que não seria interessante. Me parece que para nós é mais interessante neste momento em que o cardeal nos diz que a doutrina da mediação é uma doutrina difícil de explicar e que não deve ser usado o termo. Me parece que é interessante nós vermos com detalhe o que é que a Igreja tem dito a respeito disso. Então, por isso que eu escolhi fazer em detalhe a parte histórica, embora vai ser um pouquinho mais aborrecido, é sempre um pouquinho aborrecido a gente ouvir a leitura de textos, mas me parece que nesse momento é importante. Eu chamo a atenção de vocês para essa imagem que está projetada, como a configuração da imagem de Nossa Senhora Aparecida mudou. Essa primeira imagem, com esse cabelo que para nós dá uma impressão de um cabelo curto, ele não é propriamente um cabelo curto. Ele é um modelo de cabelo, isso eu li num estudo que eu li há muitos anos atrás, que eu nem sei se eu ainda tenho, eu nem procurei. Mas esse estudo explicava que esse modelo de cabelo, que de fato aqui na frente é cortado e que a parte comprida fica só atrás, é um modelo de cabelo usado pelas Índias Virgens, aqui na nossa região. E que, então, Nossa Senhora está usando, na imagem original, um cabelo de configuração indígena. A pessoa que a fez para representar a virgindade de Nossa Senhora usou esse símbolo que ela conhecia. Como é que se penteiam as moças virgens? Se penteiam assim. Portanto, se eu vou representar a mãe de Jesus, que foi a sempre Virgem Maria, é assim que eu vou representar. Aí depois da restauração, não. Ela adquire uma configuração mais comum. As Imaculadas Conceições europeias, a do Murillo, por exemplo, que acho que é a mais universalmente famosa, sempre tem o cabelo solto e longo, por igual, assim, um cabelo que cai da frente e cai pelos ombros. E é assim que a imagem de Nossa Senhora Aparecida se apresenta agora. Eu não sei por que não mantiveram, se havia uma dificuldade. Eu li alguma coisa, Amabile, que era por causa da sustentabilidade da cabeça mesmo. Sustentabilidade da cabeça, né? Eu imaginei que fosse alguma coisa assim. Esse foi o fato principal. Mas a gente fica com um pouquinho de pena, não fica? Eu fico com um pouquinho de pena que tenham trocado. Mas, enfim, trocaram. Então, por causa da sustentabilidade da cabeça, né, Anjo? Então, Dom Maier vai começar nos dando quais são os títulos que justificam a partir de que fatos teológicos é que pode se justificar a nossa fé na mediação universal de Maria. E a primeira coisa que ele vai aludir é ao Concílio de Éfeso, que, como vocês sabem, foi feito contra Nestório. Nestório, explico para os mais jovens, dizia que não se podia chamar Nossa Senhora de Theotokos, de Mãe de Deus. Porque, sim, ele dizia, ela era Mãe de Jesus. No entanto, muito evidentemente, ela era mãe de Jesus, homem. Sendo ela uma mulher, a única coisa que ela podia transmitir era a humanidade. E que, portanto, a divindade de Cristo nada tinha a ver com Nossa Senhora. Cristo é o Filho unigênito do Pai. E é por isso
que ele é Deus, da mesma natureza do Pai. Não é? Digamos, a analogia clássica, que vai ser sempre falha. Quando a gente vai falar de Deus, toda a palavra é falha. Mas a analogia clássica é a analogia do pensamento. Assim como o meu pensamento tem a minha natureza, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o pensamento de Deus, o verbo de Deus, tem a mesma natureza de Deus. É Deus tanto quanto Deus é Deus. Mas então, dizia na história, Nossa Senhora, tendo transmitido a humanidade a Cristo, mas não a divindade, era mãe do homem, mas não podia ser chamada mãe de Deus. Contra na história, foi feito um concílio e ficou decidido, no dia 22 de julho de 431, que sim, que Nossa Senhora podia ser chamada mãe de Deus, com uma argumentação muito clara de que Nossa Senhora é mãe de uma pessoa. Em Cristo há uma só pessoa, a pessoa do Verbo. O Verbo assumiu uma natureza humana. Ora, ela é mãe de uma pessoa e essa pessoa é Deus. E, portanto, ela pode, com toda a lógica, ser chamada mãe de Deus. A mãe do Janderson, por exemplo, transmitiu ao Janderson um corpo, mas não transmitiu ao Janderson uma alma. A mãe do Janderson não tinha como criar uma alma para dar ao Janderson. No momento em que ele foi concebido, em que os pais transmitiram a ele um corpo, Deus, e só Deus, criou uma alma, e essa alma foi conjunta a esse corpo. Não vai passar na cabeça de ninguém dizer que a mãe do Janderson não é mãe do Janderson. Ah, não, ela não é mãe do Janderson, porque o Janderson tem um corpo e uma alma. Ah, ela é mãe do corpo, ela deu o corpo, mas ela não deu a alma, portanto ela não é mãe do Janderson. Não, a mãe do Janderson, como Nossa Senhora, elas são mães de pessoas. A pessoa que Janderson tem um corpo e uma alma. A mãe dele é mãe dele inteiro. Ela é mãe de um homem. Embora ela só possa ter transmitido um corpo, e um corpo sem alma não é um homem. Mas embora ela só possa ter transmitido um corpo, ela é mãe do homem. Do mesmo modo, Nossa Senhora é mãe de uma pessoa. Essa pessoa é homem e é Deus. E, portanto, assim como a mãe do Janderson é mãe de um homem, Maria Santíssima é mãe de Deus. Mas, digamos que esse fato de Nossa Senhora ser mãe de Deus, que é fundamental para a compreensão do que é a mediação universal. Porque notem, Maria Santíssima é mãe de Deus. Quando eu digo isso, o que eu quero dizer? Maria Santíssima é plenamente mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, ela é mãe de Deus. Porque ela é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. A fundamentação da mediação universal, ela, no entanto, é mais antiga. São Justino, por exemplo, vai dizer, São Justino morreu em 165. Quer dizer, ele morreu pouco mais de 50 anos depois do que São João. Vocês veem como ele está próximo dos apóstolos, muito próximo dos apóstolos. Eu, por exemplo,
vou morrer, digamos que eu morra amanhã, nós estamos em 2025, meu sogro morreu em 54, eu vou morrer quase 70 anos depois do meu sogro. O meu sogro, para mim, é uma pessoa extremamente próxima. Eu vivo citando, ele dizia isso, ele fazia aquilo, ele era assim, ele era assado. Porque eu convivi muito com pessoas que conheceram muito de perto, com 70 anos de diferença entre as nossas mortes. Imagina uma pessoa que tinha uma diferença menor com São João. Mas São Justino vai dizer: a obediência de Maria anulou a desobediência de Eva. Essa relação entre Eva e Maria, ela vai aparecer desde o começo nos Santos Padres. E ela é muito fundamental. Ela corresponde ao texto de São Paulo, em que São Paulo diz que assim como pela desobediência de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, pela obediência de um homem, o pecado foi resgatado no mundo. A partir daí, doutrina da igreja, Jesus Cristo é um novo Adão. Jesus Cristo, sendo o novo Adão, ele é, em certo sentido, Adão, sendo o primeiro homem, ele, por assim dizer, tinha em si toda a humanidade. E é por isso que ele vai transmitir o pecado a toda a humanidade. Jesus Cristo, sendo o novo Adão, de uma certa maneira, ele tem em si toda a humanidade redimida. E é por isso que ele vai transmitir a santidade a toda a humanidade redimida. Mas, logo, os padres da igreja vão tirar a seguinte conclusão: Jesus Cristo é o novo Adão, Maria é a nova Eva. A humanidade pecadora tem uma mãe comum. A humanidade redimida tem uma mãe comum. Deus deu uma auxiliar a Adão. Como diz São Tomás de Aquino, Eva era auxiliar para Adão na transmissão da vida, de São Tomás, o que eu acho que até se engana um pouquinho. Ele diz: para qualquer outra coisa era melhor outro homem para ajudar um homem, mas eu acho que ele se engana um pouco. Mas Eva era absolutamente essencial como auxiliar para a transmissão da vida. Então, e aí eles vão fazer esse paralelo: Maria vai ser a auxiliar de Cristo na transmissão da vida sobrenatural. Santo Irineu, que morreu em 202, vai ser ainda mais explícito nessa doutrina do que São Justino. Ele vai dizer: como Eva, virgem, pela sua desobediência, tornou-se para si e para todo o gênero humano causa de morte, assim Maria tornou-se para si e para todo o gênero humano causa de salvação. Como o gênero humano foi vinculado à morte por uma virgem, assim pela Virgem Maria foi salvo. Então vocês veem que para Santo Irineu, ele não tinha nenhuma dúvida do papel fundamental de Nossa Senhora na mediação da graça. E para ele isso era extremamente claro. Claro, todos nós sabemos que Jesus Cristo é o único mediador
entre Deus e os homens. É assim que está escrito em São Paulo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Dom Maier chama atenção para esse fato e diz com muita propriedade: dessa mediação se beneficia a própria Virgem Maria, como proclamou Pio IX ao definir a Imaculada Conceição. De novo, para os mais jovens eu explico que essa era a grande dificuldade da Imaculada Conceição. Parecia para muitos teólogos que se dissesse que Nossa Senhora tinha sido concebida sem pecado, ela ficava fora da necessidade da redenção. Ela não teria sido redimida por Cristo, porque ela não precisaria de redenção, não tendo pecado. Ora, como é absolutamente certo na doutrina católica que Cristo é o único Redentor, portanto todos têm que ser redimidos por Cristo, não parecia possível que ela fosse imaculada. E a dificuldade vai ser resolvida. Parece que o primeiro a formular a resolução foi Dom Giscoto, um franciscano. Os franciscanos vão ser sempre os grandes defensores da Imaculada Conceição, de que não é que ela não foi redimida por Cristo, mas é que ela foi redimida por Cristo na previsão dos métodos de Cristo, que é uma coisa fácil da gente entender se a gente pensa em termos humanos e financeiros no crédito. Eu posso comprar dando o dinheiro ou em vista de um dinheiro que vai chegar depois, comprar a crédito. Nossa Senhora foi assim, por exemplo, podemos dizer, redimida a crédito, redimida na previsão dos métodos de Cristo, dos méritos de Cristo, não fora deles. É justamente por causa desse papel que ela vai ter de união com Cristo. É como se na Imaculada Conceição a redenção já tivesse começado. Para ter de onde tirar essa carne, que vai ser a carne pura do Redentor, Deus começa a redenção com Maria Santíssima. Então, diz muito bem Dom Maier, evidentemente que Nosso Senhor Jesus Cristo de novo explico para os mais jovens, por que Nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser o único mediador entre Deus e os homens? Porque, como vocês, mesmo os mais jovens, já ouviram várias vezes, a gravidade de uma ofensa depende sempre da dignidade da pessoa ofendida. Se eu bato numa criança, e eu não sou nada da criança, eu não tenho direito de castigá-la, eu faço mal. Então, se eu bater no menino da Desirê, sem razão, sem ter tido nenhuma delegação da Desirê para dar algum castigo para a criança, eu vou fazer mal. Mas se eu bater na Desirê, a ofensa é maior. Porque a Desirê é uma senhora, é uma mãe de família. Então, ela pessoalmente vai ficar muito mais ofendida do que a criança, se eu der um tapa na criança, mas não só que a Desirê vai ficar mais ofendida. A ofensa é em si mais grave. Mas se por acaso um dia a Desirê trouxer a mãe dela e eu der um tapa na mãe da Desirê, a ofensa é muito mais grave ainda. A Desirê vai ficar muito mais ofendida do que se eu bater nela. E a ofensa em si é muito mais grave, porque a mãe da Desirê é uma senhora mais velha, é avó, merece um respeito ainda maior do que aquele que merece a Desirê. Então, o mesmo tapa na criança, na mãe da criança e na avó da criança, assume
aspectos diferentes. Se eu bater na cara do Lula, eu vou presa. E tá certo eu ir presa, porque ele é o presidente da República, a culpa é nossa. Ele é o presidente da República e esbofeteá-lo é ofender todo o país. Então, quando os homens pecando ofenderam a Deus, os homens compraram uma dívida infinita. Porque sendo a dignidade de Deus infinita, nós ficamos com uma dívida infinita. E por isso, não havia quem pudesse pagar a dívida. Porque se juntar finito com finito, com finito, com finito, com finito, com finito, com finito, vai dar sempre dar finito. Se a humanidade inteira se juntasse para pagar essa dívida, não era possível. Para pagar uma dívida infinita precisa de um mérito infinito. Só Deus tem mérito infinito. E por isso Deus, na sua infinita justiça, exigiu o pagamento da dívida. E na sua infinita misericórdia, Deus mesmo se faz homem para ver um homem que, enquanto homem, tivesse na categoria dos devedores e enquanto Deus tivesse mérito infinito. E é por isso que só nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus e homem, pode ser o nosso Redentor. É por isso que a gente tem que dizer com toda clareza: Jesus Cristo é o nosso único Redentor, porque só Ele, sendo Deus e homem, tem mérito infinito e ao mesmo tempo é homem. Diz, porém, Dallmayr com muita razão, esse aspecto absolutamente claro da redenção. Só um Deus homem podia nos redimir. Ele diz, não, esse porém não é o único aspecto da redenção. Há um outro aspecto muito importante, que é aquilo que se chama tecnicamente de redenção objetiva e redenção subjetiva. A redenção objetiva é o próprio ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, no seu ato redentor, redimiu absolutamente todos os homens. A redenção tem um valor infinito, a redenção suficiente para todos os homens que já existiram, existem e vão existir, e para muitos mais que viessem a existir, que nunca vão existir. Porém, há a redenção subjetiva, que é a aplicação da redenção a cada homem em particular. É como se a redenção fosse um tesouro, e um tesouro infinito. A existência do tesouro não me faz rica. Para ficar rica, eu preciso ter acesso a esse tesouro. Eu preciso saber onde o tesouro está, poder abri-lo, ir lá e pegar o que está dentro dele. Então, esses méritos, essa graça obtida por nosso Senhor Jesus Cristo, precisa chegar a cada alma em particular. E essa aplicação das graças merecidas por Jesus Cristo, que não se faz sem a intervenção de Maria. É essa que é a doutrina da mediação. Nossa Senhora é mediadora nesse sentido, não porque ela obtém a graça. Só nosso Senhor Jesus Cristo pode ser fonte da graça, enquanto Deus e homem. A doutrina da mediação vai dizer que ela é intermediária entre essa graça obtida por Cristo e a distribuição dela para os homens. Não me parece que seja uma coisa muito difícil de entender. Precisa sempre explicar. Eu vi um comentário esses dias de que
Não é só a mediação de Nossa Senhora que precisa de explicação para ser bem entendida. Aliás, toda a doutrina católica pode dar lugar a equívocos, não é verdade? Se alguém não me explica bem o que é a remissão dos pecados, eu posso achar que nem Lutero, né? Que eu devo crer que já estou redimido. Tudo que é na doutrina católica precisa ser bem explicado. Tudo pode dar alguma margem a maus entendidos. Eu vi em algum lugar a argumentação desse documento do cardeal Vitor, classificada como fraca, e me pareceu que tem razão. É fraca a argumentação. Porque se então nós não podemos usar tudo aquilo que pode dar margem a mal entendido, e para pegar um exemplo bem assim próximo de nós, e o subsiste do Concílio Vaticano II, que é uma expressão mais apta a dar margem a mal entendido, e no entanto foi usada, e eu não vi ninguém dizendo que não se pode usar porque dá margem a mal entendido. Mas então é isso que é o cerne da doutrina da mediação. Nosso Senhor é o único mediador enquanto fonte, enquanto aquele que é capaz de produzir a graça. A mediação de Nossa Senhora se refere à distribuição dessa graça. E a doutrina, nós vamos ver quem é que defende essa doutrina. É sempre nesse sentido, não é? Santo Antonino, se não me engano, acho que Dom Maier não o cita, mas é ele que vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja, Maria é o pescoço. Assim como no corpo humano, tudo se concentra na cabeça. É aqui que nós temos o nosso cérebro, é aqui que nós temos os nossos órgãos dos sentidos principais, fora o tato, tudo está na cabeça. Mas, para chegar em todos os outros membros, tudo passa pelo pescoço. Qual é a maneira mais eficiente de matar uma pessoa? Esmagando a cabeça? Não, cortando o pescoço. Porque cortado o pescoço, a cabeça ficou completamente ineficiente. A cabeça não pode agir mais. Nosso Senhor pode agir sempre. Deus é infinitamente livre. Como eu já disse, toda analogia vai ser sempre falha. Mas isso nos dá uma ideia da importância do papel de Nossa Senhora. Bom, aqui, Dom Maier vai, então, passar a falar daqueles doutores ou santos que vão defender a mediação universal de Maria. E o primeiro que ele vai citar, de novo, vai ser Santo Irineu, como vocês viram, morreu em 220, é um santo muito antigo, e que vai dizer: Deus quer que ela seja o princípio de todos os dons. O que eu acho interessante também é que Santo Irineu não fala isso como uma coisa que se discute. Ele não apresenta, digamos assim, como uma opinião pessoal dele. Ele simplesmente ensina. É assim, como se fosse uma coisa mais ou menos, digamos, pacífica. Dom Maier até cita também no latim: Vult Deus ipsam omnium donorum esse principium. Está num trabalho de Santo Irineu contra Valentino. Você sabe que Santo Irineu é o grande doutor contra os gnósticos, né? O principal trabalho dele é o contra hereses. Santo Irineu vai ser um dos santos mais caluniados da igreja, porque durante séculos, quase durante milênios, vai se dizer que ele inventou o que ele falou que os gnósticos faziam, diziam, praticavam. Ele vai ser muito acusado de calúnia. Vai ser só quando se descobrem os manuscritos gnósticos de Kenoboskion, que foi na década de 40 do século XX. Para gente velha que nem eu, foi outro dia.
E só aí é que vai se ver que tudo que ele falava, porque lá são documentos gnósticos, contando as cerimônias deles por eles mesmos. E só aí é que vai se ver que tudo que Santo Irineu contava era verdade. Dom Maier vai mencionar também a doutrina famosíssima de São Bernardo do aqueduto. Para os mais novos eu explico que antigamente, até bem tarde, acho que até talvez no século XVI ou XVII, não se tinha dado conta de se a água está aqui em cima, se ela descer, ela vai subir até aqui em cima de novo, se ela tiver conduto. Então, das montanhas se trazia água vindo sempre por cima. Se eu tinha uma fonte aqui nessa montanha e uma cidade nessa montanha, e eu queria trazer água para cá, eu fazia uma espécie de ponte, de caminho pelo alto. Isso que é um aqueduto. Tem um aqueduto famoso em Segóvia, construído pelos romanos. Tem um aqueduto em Lisboa, não sei quem foi que construiu. Mas o aqueduto era, para os medievais, e acho que até a Renascença, talvez até um pouco mais tarde, um modo importante, digamos um modo único de trazer a água da fonte para os lugares em que ela precisava ser aplicada. E São Bernardo, num sermão famosíssimo, um sermão da Natividade de Nossa Senhora, e que, se vocês forem procurar nos livros, hoje, nos livros de São Bernardo, vai aparecer sobre o aqueduto, de aquedutos. Ele vai usar essa imagem. Maria é o canal, o aqueduto por onde nos chegam as torrentes de graças que brotam das sacrossantas chagas de Jesus Cristo. Vocês veem, é a mesma maneira, é uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Jesus Cristo é a única fonte da graça, mas nós só recebemos a graça através de Maria. De onde é que vem essa doutrina? Por que esses santos afirmam com essa tranquilidade que é assim? Isso vem, explica Dom Maier, da especialíssima relação de Nossa Senhora com a redenção em geral e com a paixão em particular. A redenção é tudo aquilo que Nosso Senhor fez para nos salvar. O fato de que ele se encarnou, a vida pública dele, os milagres, as curas, mas especialmente a paixão. Embora Nosso Senhor pudesse nos salvar por qualquer ato dele, todo ato dele tinha um valor infinito, São Tomás explica isso muito bem, é um trecho lindíssimo da Suma, em que havia razões de conveniência para a paixão. E ele até pergunta se a paixão era necessária. E explica que uma coisa pode ser necessária de dois modos. Uma de necessidade absoluta, que a necessidade absoluta vai vir ou da natureza. Eu, por exemplo, para enxergar preciso de olhos. A minha natureza exige olhos, por exemplo. Pode vir da coação. Eu posso ter necessidade absoluta de fazer algo se eu tiver, sei lá, eu posso ter uma necessidade absoluta de me deitar no chão se tiver alguém mais forte do que eu me empurrando. E necessidade absoluta nunca Deus pode ter de nada, porque Deus não padece de nenhuma necessidade de natureza e nem pode ser coagido por nada. Mas tem um segundo modo das coisas serem necessárias, que são as necessidades de conveniência, que posto um fim, é necessário para aquele fim que eu livremente escolhi tal coisa. Por exemplo, se eu resolvi escrever, eu preciso de algum instrumento que seja capaz de marcar a superfície. Ou marcar por pressão, se eu vou gravar com
com um instrumento, uma pedra, ou gravar soltando cor, que seja líquida, se for uma caneta tinteiro, que se for pastosa, se for uma esferográfica, que seja pó, se for um giz. Mas uma vez que eu tenho o objetivo de escrever, me é necessário esse tipo de instrumento. E diz São Tomás que, tendo Deus resolvido com a redenção, por um lado, obter plena satisfação da ofensa que lhe tinha sido feita para manifestar a sua justiça. Então, precisava de alguém com mérito infinito. Mas não bastaria para manifestar a plenitude do amor de Deus um ato que Nosso Senhor simplesmente tivesse feito uma oração. Nós compreenderíamos mal quando Cristo nos ama se Ele tivesse feito alguma coisa muito fácil. Nós compreenderíamos mal o horror do pecado se Nosso Senhor tivesse feito uma coisa muito fácil. Nós teríamos pouca gratidão se Nosso Senhor tivesse feito uma coisa muito fácil. Então, nesse sentido, que é a necessidade de conveniência, a paixão era necessária. E com a redenção em geral, e com a paixão, com a dureza, o sofrimento, o terrível da paixão, tanto com a redenção em geral, porque Nossa Senhora deu a carne para o Redentor, quanto com a paixão em si, por ela estar lá, por ela oferecer o Filho, ela tem uma ligação muito peculiar. É isso que se chama dessa maternidade espiritual, que significa que ela é medianeira, porque é ela que nos gera para a vida da graça. Nesse sentido, porque ela criou a graça? Não, porque ela transmite a graça. Dom Maier vai citar, em primeiro lugar, esse Ruperto de Deus, que eu acho que se lê Deutz, eu acho que deve ser alemão, mas eu não conheço o Ruperto, então, mas deve ser Deutz, deve ser alemão. Ele diz assim, ele morreu em 1129. Eu adotei essa... preferi por sempre só o ano da morte das pessoas. Alguns não se sabem mesmo quando nasceram, outros, mesmo quando sabem, eu pus só o ano da morte. Na paixão de seu unigênito, gerou a bem-aventurada Virgem a salvação de todos nós, de maneira que ela é, de direito, mãe de nós todos. Santo Alberto Magno, morto em 1280, ao tempo da paixão, realizou-se a profecia de Simeão, pois a espada transpassou sua alma e ficou constituída mãe de todo o gênero humano. Santo Tonino, morto em 1459, também Maria nos gerou entre as maiores dores, compadecendo-se com o Filho. Mas, diz ele, ainda com mais autoridade, defendem a mesma doutrina os papas. Leão XIII vai dizer: Maria é mãe também de todos os cristãos, por havê-lo gerado no Calvário, entre os supremos tormentos do Redentor. E São Pio X: a comunhão de dores e angústias entre mãe e filho concedeu à Virgem ser, junto do Filho unigênito, a medianeira poderosíssima e advogada de todo o mundo. Então, por essa doutrina, quando Nosso Senhor dá Nossa Senhora como mãe a São João, ela não está entregando São João para ela, está entregando todos os homens. O padre
Landucci, naquele livro que eu recomendo enormemente, Maria Santíssima nos Evangelhos, ele estuda muito bem como a gente se enganaria se a gente visse nesse ato de Nosso Senhor, dizendo, mulher, eis teu filho, filho, eis tua mãe, uma providência de última hora para cuidar da mãe dele, para ela não ficar sozinha. Ele argumenta que o momento era solene demais para isso, mas também que Nossa Senhora não ia ficar sozinha naquele momento. Nosso Senhor já tinha saído de casa 3 anos antes. As providências sobre Nossa Senhora já tinham que ter sido tomadas muito anteriormente. E Nosso Senhor não é que, ele foi preso de surpresa, ele não sabia direito o que ia acontecer. Quando ele viu, ele tinha sido preso, ele tinha que arrumar alguém para tomar conta dele. Não, ele sabia o que ia acontecer, bem sabido. Ele vinha avisando os apóstolos. A gente está indo para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser morto. Então, argumento Landucci me parece com muita propriedade, que ali o evento é completamente sobrenatural. Não tem nada a ver com o fato de Nossa Senhora precisar de alguém que tomasse conta dela. Porque quem quer que fosse para tomar conta dela, já estava tomando. Nosso Senhor já tinha saído de casa. Mas então, desde o começo, se viu nessa entrega de Nossa Senhora a São João como mãe dele, e dele a ela como filho dela, uma entrega de todos os discípulos de Cristo e até de toda a humanidade. Dom Maier diz aqui, eu cito Dom Maier literalmente, apesar da negação da exegese racionalista, a tradição da Igreja sempre viu nas palavras de Jesus confirmada a missão singular de Maria na obra da redenção, como mãe de todos os homens na ordem da graça. E ele vai dizer que sirva como prova disso a palavra autorizada de Leão XIII, que diz: na pessoa de João, segundo o pensamento constante da Igreja, quod perpetuo sensit ecclesia, designou Cristo, gênero humano, principalmente aqueles que a eles aderem pela fé. Explica Dom Maier que a gente não deve pensar, no entanto, que o que foi dito no Calvário era uma espécie de novidade. Ele diz que no Calvário o que houve foi uma espécie de confirmação. E ele alude à doutrina da recapitulação, que ele diz que era uma doutrina muito cara aos padres da Igreja e que a gente já viu mencionada em São Pirineu e em São Justino, que é aquela doutrina que eu já expliquei para vocês. Jesus é um novo Adão, ele é o pai de toda a humanidade redimida. Maria, a nova Eva, ela é a mãe de toda a humanidade redimida. É isso que vamos recapitular. Há uma espécie de recriação da humanidade. São Pio X, num trabalho em que ele trata disso, é na encíclica de comemoração dos 50 anos da Inefabilis Deus. Ele vai dizer: Jesus Cristo nos redime mediante nossa incorporação à sua pessoa. Nós somos membros de Cristo. Portanto, do momento que Maria é sua mãe, ela é nossa mãe também. Se vocês lembrarem, é a argumentação de São Luís de Montfort, que a mesma mãe da cabeça é a mãe dos membros, que seria uma monstruosidade alguém que dá vida à cabeça e não dá a vida aos membros. Ora, se Maria é a mãe dessa cabeça, que é fonte da graça, ela é que transmite essa graça para os membros.
Ela não pode ser mãe da cabeça. Esse trecho de São Pio X começa exatamente assim. Maria não é mãe de Deus? Logo, ela é nossa mãe. Ela é mãe de Deus porque ela é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, ela é nossa mãe. Ela não pode ser membro da cabeça e não ser nossa mãe. E vocês veem que Leão XIII disse que essa é uma doutrina constante na igreja. E Dallmayr vai se dedicar a provar que essa doutrina é constante. Aí uma curiosidade que vocês devem ter visto é Pio XII celebrando num altar e ele está com uma casula, que nem é uma casula particularmente bonita, mas é uma casula na qual tem uma imagem de Nossa Senhora e está escrito Medianeira de todas as graças. Vocês veem que era uma doutrina a tal ponto comum que se bordava numa casula. Evidentemente que não se bordam em casulas discussões teológicas, né? Era a tal ponto pacífico que uma freira bordou numa casula. Santo Efrem, morto em 373, diz: por ti, ó única Imaculadíssima, toda a honra e santidade, desde o primeiro Adão até a consumação dos séculos, deriva-se e dedicar-se-á aos apóstolos, aos profetas, aos justos e aos humildes de coração. Vocês veem como Santo Efrem era radical. Até a graça que foi dada para Adão, Deus já deu na previsão dessa criatura imaculada. Acho que não se pode ser mais radical na doutrina da mediação do que Santo Efrem. No século VIII, Germano, patriarca de Constantinopla, muito citado, ele é mais incisivo ainda. Ninguém, a não ser por ti, ó Santíssima, consegue a salvação. Ninguém, a não ser por ti, ó Imaculadíssima, liberta-se do mal. Ninguém, a não ser por ti, ó Castíssima, obtém indulgência. A ninguém, a não ser por ti, ó Honorabilíssima, se concede misericordiosamente o dom da graça. No século XI, XII, Dallmayr vai trazer 4 testemunhos. Primeiro, Santo Anselmo, que morreu em 1109, Santo Anselmo da Cantuária. Sem ti não há piedade nem bondade, porque és a mãe da virtude e de todos os bens. São Bernardo vai dizer: nada quis Deus que possuíssemos que não passasse pelas mãos de Maria. E vocês pensem no seguinte, claro, São Bernardo foi canonizado, a doutrina dele foi examinada. Nada houve a dizer quanto a isso. São Tomás de Aquino compara a redundância da graça de Maria sobre os homens com a de Jesus Cristo. Ele faz isso no comentário à Ave Maria, que foi um sermão pregado para o povo. Não é uma discussão teológica complicada. Pregando para o povo, ele ensinou essa doutrina. São Boaventura vai dizer: ninguém pode entrar no céu a não ser que passe por Maria, que é a porta. E Dallmayr vai até citar Dante, porque o poeta também não vai pôr uma discussão teológica no trabalho dele. Ele põe uma coisa que, digamos, é mais ou menos de conhecimento comum. E ele vai dizer: Dona, sei tanto grande e tanto vale, que qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disciência vuol volar senza ali. Senhora, sois tão grande, tanto valeis, que quem quer graça e não recorre a vós, é como alguém que deseja voar sem asas. Então, é necessário. Aí depois Dallmayr
Vocês veem que ele é bem completo nessa parte histórica dele. Se vocês acharem interessante, a gente pega um outro dia e estuda a parte doutrinária, que é a segunda parte. Aí ele vai pegar sistematicamente toda a teologia referente a isso e argumentar. Bom, no magistério pontifício até o século XIX, Bento XIV, que morreu em 1758, vai dizer: proclama a bem-aventurada Virgem Maria o álveo do rio por onde correm todas as graças e dons para o coração dos míseros mortais. Pio VII, morto em 1823, declara: Maria, nossa Mãe amantíssima e dispensadora de todas as graças. Pio IX, morto em 1878, repetindo a frase de São Bernardo, atesta ser o desejo de Deus que tudo tivéssemos por Maria. Leão XIII, morto em 1903, inculca essa verdade nas suas muitas encíclicas sobre o rosário do mês de outubro. Por exemplo, na Octobre Mense, retoma a conhecida frase de São Bernardo: por vontade divina, a não ser por Maria. Nada, por vontade divina, nada a não ser por Maria nos é concebido. Então, aqui até o século XIX. Depois, no século XX, São Pio X chama Maria Santíssima dispensadora de todas as graças que Jesus providenciou com o seu sangue preciosíssimo. Bento XV, que morreu em 1922, São Pio X morreu em 1914, eu não esqueci de pôr. Quando eu fui por São Pio X, eu errei. Pio XI não morreu em 14, Pio XI morreu em 28, está errado aqui. Bento XV, que morreu em 22, em carta apostólica à Confraria da Boa Morte, afirma: as graças que o gênero humano recebe do tesouro da revelação são distribuídas pessoalmente pela Virgem Dolorosa. Pio XI ensina que o único mediador entre Deus e os homens quis associar sua mãe como advogada dos pecadores e ministra e mediadora da graça. Se interessar para alguém uma coisa mais científica, no trabalho de Dom Maier tem todas as referências. Eu não fiquei pondo tudo aqui para não deixar grande demais e ter que ficar lendo um monte de referências. Mas o trabalho de Dom Maier tem citações, aquele página, notas de rodapé, lotadas com todas as referências certinhas de tudo isso que ele fala. Ainda no século XII, no século XX, então, Pio XII, que morreu em 58, diz Dom Maier, em muitas oportunidades, deu aos fiéis o exemplo de confiança inabalável na proteção da Virgem Maria. Na encíclica sobre o corpo místico, destaca o lugar que tem Maria na economia da graça. O mesmo faz na encíclica sobre a Sagrada Liturgia, onde subscreve a frase de São Bernardo, que Deus quis que tudo tivéssemos por Maria. Por fim, Pio XII, João XXIII e Paulo VI. João XXIII, morto em 1963. Deus quis que tudo tivéssemos por Maria. Utiliza-se dessa mesma frase quando exorta os congregados marianos à confiança e devoção a Maria Santíssima. Paulo VI, morto em 1978, declara que a missão exercida no céu por Maria Santíssima, na geração e aumento da vida divina em cada um dos homens, é, por livre vontade de Deus sapientíssimo, parte expletiva do mistério da salvação humana. E por isso, devem os fiéis aceitá-la como verdade de fé. Então, essa era... Há classificações nas teses teológicas. Quando se diz que uma coisa é verdade de fé, é porque ela já está muito perto da definição. Paulo VI achava que a mediação universal já era verdade de fé. E aí, Dom Maier vai concluir essa parte falando da liturgia.
E na liturgia ele pega dois aspectos. Um que ele chama que é o aspecto catequético da liturgia, que é quando, na escolha das leituras, quando se escolhe, seja a primeira leitura, aquela epístola, seja o evangelho. Claro, Dom Maier está falando da liturgia tradicional, que era aqui até, enquanto ele foi bispo, foi a única que se rezou na diocese dele. Ele vai dizer que é uma coisa notável, todo mundo que participa da missa sabe disso, a Sagrada Liturgia se compraz em atribuir a Maria Santíssima trechos de Isaías, dos Provérbios e do Eclesiástico, que literalmente se aplicam à sabedoria incriada. Sabe aqueles ante início e ante século creatationum, e ante inicium século non desinam, tudo aquilo que propriamente é do verbo, mas que a liturgia aplica a Nossa Senhora por causa desse papel dela como mediadora da graça de Nosso Senhor. Então, textos que literalmente se aplicam à sabedoria incriada, ao verbo de Deus, ratificando, ou seja, reforçando, assim, a convicção dos fiéis de que Maria está estreitamente unida ao Filho de Deus, de maneira a constituir com ele o traço de união entre a misericórdia divina e a necessidade dos homens. Mas, nota ele, não é só nessa parte catequética que a liturgia vai tratar Nossa Senhora assim. É também nessa sua parte, digamos, mais essencial, que constitui o próprio corpo, seja das missas, seja dos ofícios. E para isso ele vai nos dar 3 exemplos, e vai ser com isso que nós vamos concluir. Em primeiro lugar, na oração, após a comunhão da missa comemorativa da outorga da medalha milagrosa Santa Catarina Labouré, professa-se: ó Senhor Deus onipotente, que quiseste que tivéssemos tudo pela imaculada progenitora de teu Filho, concedei-nos, etc. Na 7ª lição do ofício de Nossa Senhora Auxiliadora, disse que Deus pôs em Maria a plenitude de todo o bem, de maneira que saibamos que dela redunda o que há em nós de esperança, de graça ou de salvação. Quer dizer, dela redunda tudo que tem em nós de esperança, de graça ou de salvação, passou por ela para chegar até nós. E por fim, ele comenta uma ratificação marcante dessa doutrina da mediação universal. Está na aprovação feita por Bento XV em 1921 da missa e do ofício da Virgem Maria, medianeira de todas as graças. Então, assim, Dom Maier considera, e me parece que ele tem toda a razão, que ele provou historicamente que essa é uma doutrina constante na Igreja. A segunda parte do trabalho, ele vai estudá-la teologicamente. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta? Não? Então nós podemos rezar. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, medianeira de todas as graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.